pessoal tem esse negócio na cabeça que confinamento, ele resolve os problemas todos da fazenda dentro do confinamento. Mas não, a gente vê que animal saudável, animal sadio, que tem que entrar dentro do confinamento. Fala turma, meu nome é Bruno Emanuel Barreto, sou host do Mais Rumen Podcast e antes de começar o episódio eu queria te pedir um favorzinho. O pessoal da produção veio me contar que analisando as métricas do canal, eles viram que aproximadamente 82% de vocês que assistem nossos episódios com frequência não são inscritos no canal aqui do YouTube. E quando vocês se inscrevem, isso ajuda demais o canal, isso ajuda mais do que vocês imaginam, porque quanto mais popular o programa ficar, mais importante e mais interessante serão os nossos convidados e, consequentemente, os episódios também. Então, toca no botão de se inscrever, esse é o único favor que eu te peço hoje. Isso vai fazer uma grande diferença para nós, é só rolar a página para baixo e clicar no botão. E se você estiver nos escutando pelo Spotify, você pode deixar 5 estrelas no nosso programa. Muito obrigado e um ótimo episódio. No episódio de hoje, vou conversar com o Dr. Anderson Lopes Batista. Anderson, seja bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. Ô, Bruno. Eu que agradeço muito o convite aí, é um prazer estar podendo conversar com vocês aí, trocando ideias. Isso aí acho que é muito importante, essa troca de ideia que é junto com a equipe que a gente vai cada vez fortalecendo mais essa pecuária aí. Temos muito o que trabalhar, mas é muito importante essa troca de ideia, essa troca de informação aí, com certeza. Agradeço muito o convite. Espero poder estar colaborando aí. Com certeza. Tem uma frase, Anderson, dos mineiros, que eu acho que é perto dos bons que a gente fica melhor. É alguma coisa assim, né? É, mais ou menos isso, né? E aí a gente vai cada vez tentando ficar mais perto dos bons, né? Exato. Mas é bom, Mas bom demais. Anderson, conta um pouco para nós aqui, um pouco sobre a tua trajetória. Eu costumo fazer até a pergunta de quando que foi a primeira vez que tu viu um boi na frente e quando que você decidiu que você ia se enveredar por esse caminho também de estudar a pecuária e também estudar a parte sanitária, que eu acho que vai ser o ponto principal aqui do nossa conversa, a gestão sanitária dos confinamentos, né? É legal. Enveredar é uma palavra que é mais a linguajar de vocês aí. Acho que enveredar é muito boa essa palavra. Bem legal. Eu contar um pouco assim, o primeiro contato, na verdade, assim, eu nasci na fazenda, né? Eu nasci na fazenda onde meu pai foi administrador durante 35 anos, tá? Uma fazenda próxima à cidade, Fazenda Santa Luísa. Eu sou do interior de São Paulo, Presidente Alves, tá? A cidade que eu gosto muito de falar, né? Que às vezes, assim, a origem da gente, né? Então, tudo a gente é hoje devido à origem que a gente teve lá atrás, né? Então, não fosse isso aí, a gente não caminharia hoje. A gente mudou para a cidade de 15 anos, eu perdi meu pai muito novo. Tá, eu tinha 5 para 6 anos e, na verdade, a minha mãe que formou a gente, eu e minha irmã. E eu sempre tive esse sonho, sabe? Eu sempre quis fazer veterinária, não por eu ter visto outra pessoa que fez, eu não tinha essa referência. Porque normalmente você tem essa referência, né? Porque na minha família, eu fui o primeiro universitário. Então, uma família muito assim, uma família mais carente, né? Mais pobre. Então, assim, nunca tive essa inspiração. Não, teve veterinário, tio, tia, nunca. Mas eu sempre quis fazer essa veterinária, e o patrão do meu pai, por meu pai ter trabalhado muito tempo lá, 35 anos, falou assim, não, vou ajudar o Anderson a formar uma gratidão que a gente tem por vocês, né, pela nossa família. E ele nos ajudou, então eu fui fazer veterinária, em 94, entrei em Presidente Prudente, tá? Então, assim, pra gente foi um desafio, né, nunca saiu da cidadezinha do interior, ali, uma cidade de 4 mil habitantes, você sair de uma cidade por fora, mas assim, é muito bom a vivência, né? Você cresce bastante, você sair, você vê novos desafios, é muito bom. E aí eu fiquei 5 anos, né? Me formei e voltei para a minha região. E aí é assim, você forma, você não consegue escolher muito, né? Você tem que pegar o que te aparece, porque você começar a escolher esse ou aquele, você começa você se torna escolhido, né? Então eu trabalhei com pequenos durante 4 anos, tá, na cidade. Era assim, eu trabalhava com pequenos, trabalhava com grandes. De repente, estava fazendo cirurgia numa cadela e o cara me ligava, estou com uma vaca aqui em parto aqui, vem aqui que a gente está precisando. E nisso foi no início da minha carreira, 4 anos aí. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Rumenzin, tradição que gera confiança. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adisseu, produtora do Smart Amine M,
a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. E Lana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. E depois, depois eu recebi uma proposta, tá, para trabalhar num confinamento aqui em Minas, por isso que eu vim para Minas. Em 2003 eu vim embora para cá. E nessa empresa eu trabalhei 15 anos, então essa empresa se tornou o maior projeto de confinamento do Brasil na época. Eu era meio coringa, trabalhava com tudo, trabalhava com rastreabilidade, nutrição, até venda, compra de gado, e depois essa empresa cresceu bastante, né? A gente chegou até a bater 210 mil animais no ano, e aí a empresa dividiu a parte sanitária e a parte zootécnica. Foi aí que eu saí bastante da zona de conforto, tá? E voltei a estudar, e voltei a me especializar na área de saúde. Quando a gente teve um surto de pneumonia, esse surto foi em 2004, tá? Eu fiquei de mão atada e falei assim, poxa, eu preciso voltar a estudar, eu preciso entender melhor isso, preciso entender melhor como que acontece, porque você entra numa operação de confinamento, você começa a virar operacional do negócio. Você perde um pouco da parte técnica. Foi que aí eu voltei a fazer o mestrado e me especializar nessa área, na parte de sanidade, tá? Então, depois eu fiquei nessa empresa até 2018, tá? Fiquei durante 15 anos. Eu enxergava essa lacuna na parte sanitária, nos confinamentos. A gente ia para os eventos, ia muito, e o pessoal falava muito na parte nutricional, na parte zootécnica, a parte de desempenho, tal, que é muito importante, mas pouco se falava na parte de indicadores sanitários, na parte... às vezes falava assim da doença, mas não como ela se comportava, como eram esses índices da doença dentro dos confinamentos. Então, eu vi essa lacuna, né, nessa parte de gestão. Em 2018, fundei a Foco Consultoria, né, com o intuito de ser uma empresa na área de gestão, na área de processo, na parte de sanidade, tá? Então, nós somos uma empresa imparcial, e aí que a gente começou a desenvolver juntamente, veio o meu sócio, tá? Na parte de um sócio analista, né? Na parte de gestão, veio o Matheus como sócio. Então, eu vi assim, que o veterinário era limitado na parte de gestão, na parte de dados. Hoje a gente tem muito pouca formação na parte veterinária, na parte de universidade, né? Na carga horária de universidade, poucos falam na parte de gestão. É um pouco difícil que você sai de uma empresa, 15 anos, você fala assim, nossa, o que eu vou fazer no mercado? E assim, sabia que tinha uma lacuna, mas não sabia como começar, na verdade. Então nós começamos aí com os 6 confinamentos, graças a Deus nós iniciamos. Isso foi crescendo, né, com o trabalho, fazendo um trabalho, como eu voltei a falar lá, imparcial, um trabalho de respeito ao pessoal que trabalha no campo, entendendo cada fazenda, e acho que nada é goela abaixo, né? Então, cada um tem sua limitação, tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Então, tentando entender isso aí, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Hoje nós estamos com 78 confinamentos em 12 estados e, na verdade, nós estamos em 115 fazendas, né? E a gente fala 78 confinamentos porque a gente está trabalhando também na recria e na cria. Então, assim, hoje nós somos em 10 na equipe técnica, equipe gerencial. A gente vem quebrando paradigmas e a gente não é dono da verdade, a gente está aprendendo todo dia, mas assim, muito feliz por ter uma equipe sólida no campo, tá? Uma equipe técnica, porque é difícil, né? A gente, porque antes era muito ligado ao Anderson, né? Então, quando é muito ligado ao Anderson, a empresa não cresce, porque você te limita, na verdade. Então, você ter pessoas hoje do meu lado que tem a mesma ideologia, né? Uhum. Nossa, então isso aí a gente vem crescendo, e acho que a gente acredita que tem muito que crescer. O ano passado a gente trabalhou com 2,5 milhões de animais, né? Nesses 78 confinamentos. Quando a gente pensa em 2,5 milhões de animais, quando a gente fala de um rebanho de 8 milhões confinado, é 1/3, né, do rebanho confinado, a gente gerencia. E assim, então isso é muito bom, mas por outro lado também é uma responsabilidade muito grande para a gente, né? Tem que sempre estar gerando, né, novas demandas aí pro nosso trabalho, para cada vez agregar mais para os nossos clientes e parceiros. Legal, Anderson. Acho que você deu um panorama geral até esse era um dado que eu ia perguntar, o número de animais hoje que vocês têm sob consultoria. E um outro ponto aqui que eu tomei nota foi de como você falou que a nutrição e talvez a gestão nutricional dos confinamentos, ela sempre veio com uma velocidade maior do que a gestão sanitária. Então, entrando no tópico sanitário aqui agora também, quais que são hoje as principais enfermidades que acontecem nos confinamentos brasileiros que vocês têm notado? Ô Bruno, assim, a principal, a gente fala assim, nas causas a gente costuma dividir as principais causas de mortalidade e as principais causas de morbidade, porque nem sempre, às vezes, as principais causas de mortalidade são as principais causas de morbidade, né? Então, assim, a gente fala que a classificação das principais causas de mortalidade, a gente classifica, até no benchmark, a primeira foi pneumonia, né, que ela é
ela vem sempre, né, sendo a primeira, mas a gente vem tido problema também de problemas metabólicos aí dentro do confinamento. A gente classifica como problema metabólico timpanismos, acidose, abomazite, enterites, tá? Até às vezes a gente classifica também os clostrídeos, tá? Os clostridiosos, porque se o clostrídeo também, se não tiver uma porta de entrada para ele ali, ele não vai se proliferar. Então você tem que ter uma causa raiz ali, uma causa de base. Então, assim, a gente classifica essas daí. E também, vamos falar assim, a terceira a gente fala que é a fratura. Tá? A fratura, que é uma coisa que também que nos incomoda bastante. Tá? As fraturas, porque aí você fala assim, mas os animais não morrem por fratura. Eu vejo, claro que eles não morrem. Às vezes você aproveita o animal, abate no açougue, que seja, mas esse animal tem uma perda. Você investiu no animal, esse animal teria que ficar 110 dias, ele ficou 50, 40, querendo ou não, ele vai te dar um prejuízo e ele não vai ser vendido o mesmo preço de mercado. Então a gente vê isso aí também com um problema nos confinamentos, por se tratar. Nós trabalhamos com animais inteiros, né? Então os animais têm a sodomia e tem esse estresse, né? Às vezes esse animal fica tempo fechado, às vezes você tem alguma variação no horário de trato, chuva, mistura, entreveiro de animais. Então são todos esses fatores que, se a gente não conseguir, não começar a ver e não apontar a fratura, isso aí vai começar a passar batido. Então o pessoal não vai dar atenção e não vai montar o plano de ação para poder resolver o problema dentro da fazenda, né? Então são esses os pontos aí que a gente trabalha, tá? Falando de mortalidade. Já em morbidade, quando a gente fala de morbidade, a gente deixa bem claro que a morbidade o pessoal às vezes confunde morbidade por medicações e animais tratados. Então a gente fala, morbidade é um animal só. Esse animal, se ele receber um antibiótico, um anti-inflamatório hoje para casco, e se esse animal daqui 15 dias receber o tratamento para pneumonia, eu conto um animal só dentro do rebanho, tá? Então, e as principais causas de morbidade também vem, primeiramente, a pneumonia, tá? Que é um gargalo aí que a gente vê nas operações, rotina de ronda e tal, que a gente pode estar discutindo isso aí mais para frente, que a pneumonia é um dos principais problemas, vindo depois de problema de refluxo de coxo, né? Que refluxo de coxo que nada mais é do que aquele animal que a gente fala assim, não é doença, né? O animal que não se adequou no processo de confinamento. Esse animal veio e de repente ele não comeu, mas isso abre porta para outras enfermidades aí. E problema de casco, problema locomotor também, querendo ou não, o confinamento é um ambiente propício, né? Ainda mais agora nas águas, que a gente fala que um dos principais bactérias é o fusbactério, que ela está no esterco, né? Então qualquer lesão ali abre porta para esse tipo de lesão. E além também, voltando à parte de sodomia, quando o animal faz a sodomia, você tem uma lesão, né? Ali no casco, isso aí abre porta também para uma pododermatite aí, infecciosa, enfim. É um dos principais problemas que a gente enfrenta dos confinamentos, sanitários dos confinamentos. O campo avançou muito, mas tem um detalhe que permanece o mesmo. A tortuga sempre esteve lá. Uma referência em nutrição animal, com soluções que sustentam o desenvolvimento de fazendas em toda a América Latina há gerações. Sustentabilidade e conhecimento são os componentes de todas as fórmulas Tortuga. É por isso que onde você encontra qualidade, tecnologia e produtividade, lá está a Tortuga. Acesse dsm.com/tortuga para saber mais. Bacana, Anderson. Talvez para a gente buscar isolar aqui cada um deles, não vai dar tempo, obviamente, a gente falar de todos com tanta profundidade, mas buscando talvez o que mais aparece tanto em morbidade quanto mortalidade, que é a pneumonia. Hoje a gente sabe que é uma doença multifatorial, o problema respiratório dos bovinos, mas quais outras causas você enxerga que são mais comuns que podem levar à pneumonia hoje nos confinamentos? Assim, igual você citou bem, acho que essa é bem falada aí, que é multifatorial, porque se não fosse, seria fácil, né? Você faria por exemplo, uma das causas, a poeira, você colocaria uma irrigação e já tirava isso com a mão aí, né? Então, hoje, que é uma das principais, que a gente enxerga, tá? No dia a dia, no campo, o que a gente vê? O transporte, claro, né? Esses animais que tem hoje, como o confinamento está cada vez mais longe, né? Às vezes dos animais, né? A comida está
mais longe dos animais, então esses animais viajam mais, esse é um fator de estresse para esses animais, tá? Uma outra coisa é, às vezes, a recepção desses animais no confinamento, porque muitas das vezes o confinador, ou às vezes o boitel, ele não tem um local para receber esse animal. Então, muitas das vezes esse animal chega e já vai direto para o confinamento. A gente costuma falar que o confinamento não é descanso, né? O confinamento é um local que ele vai ficar ali durante aquele período. Então, eu acho que isso aí é um dos gargalos, essa falta de local para descanso. A poeira também, com certeza, ela é também um fator. É difícil você falar assim, a poeira é 20%, falta de descanso é 30%. É difícil você mensurar isso aí, mas são os fatores que a gente enxerga como que abrem porta para pneumonia dentro do confinamento. Tá? Outro fator também, a parte querendo ou não, a parte da ronda, da rotina, a equipe de ronda, entendeu? A gente fala assim bastante que o pessoal fala que tem uma equipe de ronda no confinamento, mas não, muitas das vezes o pessoal vai fazer o seguinte, ele vai começar a fazer a ronda 1, 2 horas da tarde. E o animal apresenta pneumonia no primeiro horário ali da manhã, é que você consegue pegar os sintomas no início dos sintomas. Então você faz uma ronda 2 horas da tarde, então o pessoal primeiro faz o processo, leva o boi gordo, leva o boi magro pro curral, pro piquete, traz o boi gordo para embarcar e depois vai rodar e vai fazer essa ronda. Então a gente fala assim, que ronda tem que ter rotina. Tem que ter rotina e equipe treinada para o diagnóstico, que hoje é o olho do vaqueiro que está ali, né? Então, quando a partir do momento você tem uma equipe treinada, você vê os confinamentos que vão bem, o pessoal consegue ver o animal antes dele começar a apresentar aqueles sinais clássicos, que aquilo ali qualquer criança vai ver, aquela secreção, lacrimejamento, o animal de cabeça baixa, de cavalete ali, né? Então aquela posição ali, ele já passou daquele estado ali, aquele animal já perdeu, né? Vamos pensar assim. Você pode ter que o animal não morra, mas esse animal com certeza vai desempenhar muito. A gente vê que esse animal com pneumonia aí, ele desempenha de 30% até 30% a menos do que um animal sadio, até 30%. Então, quanto menos você tratar, quanto mais rápido você vê esse animal, diagnosticar e tratar, com certeza esse resultado vai ser muito melhor. Então, assim, a gente vê que esses são os gargalos aí que a gente vê nessa parte de pneumonia, que ainda querendo ou não, é um dos desafios aí do confinamento sanitário, do confinamento. Sim. E outra coisa também, até claro. Um ponto que eu achei importante colocar, a gente fala o tempo de processamento também, que é um dos gargalos que a gente vem notando. Tá? A gente vê assim que o pessoal deixa esses animais, às vezes, num confinamento por 10, 15, 20, até 30 dias sem ser imunizado, sem ser esses animais sem serem imunizados. A gente vê assim, que tem um tempo, né? A gente fala assim, 3 dias, 5 dias, para esse animal, porque senão esse animal vai permanecer ali no confinamento, que é o local dele, e totalmente descoberto com as vacinas, que é muito importante aí pensar. Então, às vezes, por falha no processo, pelo aumento de quantidade de gado, ou aumento diminuição de gente, esses animais demoram muito para serem processados, e a gente vê uma correlação direta quando esses animais demoram para ser processados, com aumento de mortalidade e aumento de morbidade correlacionado a problema respiratório. Esse processamento, Anderson, o ideal seria que ele fosse ali junto com a chegada, junto com a recepção dos animais, ou tem uma janela ali ideal? O Bruno, a gente fala assim, que como diz, né, não é receita de bolo, que cada confinamento é de um jeito. O que a gente pensa? Se esse animal chegou no confinamento e vai para o pasto, que seria o ideal, tá? Uhum. Esse animal poderia ficar ali de 5 dias, ali, vamos pensar assim, 5 a 7 dias, depende. O problema é o seguinte, que esse animal vai para o pasto, aí o que era pasto já não vira mais pasto, já vira uma terra. Já vira uma terra que ele não consegue manter esse animal no pasto. Então a gente fala assim, tem confinamentos, quando a gente prefere, às vezes, de que esse animal ficar 15 dias sem ser imunizado, esse animal descer e ser imunizado num deserto, que assim, é totalmente contra os parâmetros aí fisiológicos, o animal desidratado, tá, o animal estressado, não vai responder à vacina, mas pelo menos ele não fica essa janela em aberto aí sem ser imunizado. Então, assim, cada confinamento a gente trabalha de uma forma. Mas a gente fala, normalmente é de 3 a 5 dias, que seria um normal aí para ser imunizado. Sim. E aí, linkando com a pneumonia, vai ser nos primeiros
30 dias que a maior parte dos casos de pneumonia vão aparecer nos confinamentos. Exatamente, a gente tem até depois, se você quiser, eu compartilho nosso artigo aí, que falando até isso aí, tá? Que é nos primeiros dias mesmo aí, que eles manifestam a pneumonia, mas tem que ter eu não sei certo o número, se é 60%, depois eu até vejo esse número, mas é nos primeiros 30 dias aí. Mas tem um senão, o que acontece? Às vezes o pessoal da Honda foca muito nos primeiros 30 dias, mas a gente vê que animal gordo também morre de pneumonia. 45, 60 dias. E esse animal gordo, gordo não, vamos falar nosso animal na fase terminal aí da engorda, esse animal dificulta mais ainda a observação desse animal pela Honda. Se tiver aquela Honda que ele passa só por fora, se ele não entrar no curral, se ele não levantar animal por animal, fazer esse animal trotar, fazer esse animal andar ali, esse animal com certeza, na hora que ele andar, ele vai ver aquele aumento do movimento respiratório no flanco ali e tal, aí ele vai conseguir diagnosticar esse animal, senão esse animal às vezes passa batido, e a gente vê que a gente tem bastante perda também do animal em fase de terminação também de pneumonia. Tá, então, assim, ela tá em toda a fase ali, vamos falar assim, do confinamento dos animais. Tá? E você tocou num ponto, né, Anderson, que quem entende bastante de sanidade, eu acho que já passou por esse conceito, e ele é o conceito da natureza, né, que quando o bovino evoluiu lá comendo pasto, ele sempre foi visto como presa, então ele vai tender a esconder os sinais, né? Exatamente. E outra coisa, a hora que a gente fala assim, além disso, né, quando a gente fala em anatomia, o bovino, ele foi um animal que lá atrás, os ancestrais, ele foi um animal que foi desenvolvido para pegar o capim e transformar em carne ou leite, né? Aí, quando a gente pega, o que mais mata cavalo? Cavalo é cólica, é diferente, né? O sistema respiratório do equino está muito melhor desenvolvido do que o sistema respiratório do bovino, né? Então, é difícil você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que o bovino, além do estresse, né? Você pegar um animal no pasto, a gente fala, é um animal que a vida inteira teve no pasto, né? Então, a vida inteira, em 2, 3 hectares, a vida inteira, lambendo sal, às vezes comendo proteinada, enfim. Você põe esse animal na carreta, você viaja aí, às vezes, 2 dias aí, e você leva ele para um confinamento, com pessoas que ele nunca viu na vida dele, com comida que ele nunca comeu na vida dele, entendeu? Então, é por isso que a gente fala que o processo dentro do confinamento, receber esse animal, cuidar desse animal na entrada, né? Principalmente nos primeiros dias, fazendo a aclimatação, ou menos estresse possível, né? No manejo ali, fazer um trabalho bem feito no início, com certeza você vai diminuir mais esse estresse aí, com certeza que isso abre porta para as enfermidades aí, e a pneumonia é uma delas, né? Parece que é uma receita quase que completa, né, Anderson? Porque é o estresse, aí é o ambiente, é a dieta que está mudando, o bovino Exatamente. Já tem um pulmão pequeno, tem menos macrófagos pulmonares ali também, então acho que as coisas vão convergindo para a gente ter a pneumonia aí como maior número aí, tanto na morbidade quanto na mortalidade. Esse maior desafio. Mas assim, que eu vejo hoje, Bruno, assim, que eu vejo que está melhorando muito, sabe? Isso enxergo aí quando há 10 anos atrás pouco se falava e pouco se discutia da pneumonia. Hoje o pessoal tem estudado mais e tem entendido melhor, e até a parte prática, a parte operacional também das fazendas, que tem encarado isso como uma forma mais... negócio que, não vou dizer assim, que o negócio... você não vê tanto surto, sabe? Como você via anteriormente, parece que o negócio tá mais na mão. Assim, eu posso bater na boca, se Deus quiser, isso vai continuar melhorando mais ainda isso, mas se profissionalizando mais com o pessoal do laboratório, as consultorias, a própria fazenda também, enxergando melhor isso, tá? Esse impacto que a gente fala assim, às vezes o pessoal vê o animal morto, né? Só que um animal morto, a gente tem uma conta que ele leva o prejuízo. Você precisa, se a gente pegar uma conta que a gente faz, sabe, em cima do animal morto, se você pegar um animal morto que ele R$6.000, com o confinamento tem um lucro de 300, um exemplo, né, eu estou fazendo uma média aí, às vezes é mais, às vezes, enfim, ele tem que ter 20 animais para pagar aquele animal que comeu de graça. Então não foi só esse animal. E quantos 20 animais você tem que alguém tem que pagar a conta. Então é uma conta que a gente gosta de bater muito em cima. E aí, para você comprar mais 20 animais, quanto você tem que repor que esses animais vão ficar parados aí durante 110 dias, né? Então não foi aqueles 6.000. Então a conta começa a ficar muito mais impactante, aí que eu falo que a gestão sanitária, a parte de números, a parte financeira aí começa a ter uma visão diferente no processo.
Anderson, avançando agora para outros problemas, outras causas aí, tanto de mortalidade quanto morbidade. O refúgio de coxo é muito comum? Quais que são os principais cenários que levam ao refúgio de coxo aí da boiada? Tá meio que interligado ou não? Refúgio de coxo a gente enxergou assim, vai muito do manejo, tá? Da fazenda, e assim, eu vou além, vai muito do manejo que esse animal foi acondicionado, tá? Se esse animal nunca lambeu um sal, às vezes lambeu um sal na vida dele só, esse animal com certeza, ele voltar aquele lá, ele não conhece o milho, ele não conhece um algodão ali para ele comer, uma silagem, né? Querendo ou não. Então, esse animal, se ele não foi pré-condicionado a isso, que muitas das vezes não é pré-condicionado, então a gente vê que os animais que oriundos da recria, eles são 60%, 70% a menos de problema de refúgio do que os animais normais. Desculpa, os animais 60%, 70% a menos de refúgio que os animais que não foram pré-condicionados aí o confinamento. E a gente vê bastante refúgio, o que a gente vê? Está muito relacionado ao horário também de trato, que às vezes o pessoal deixa para tratar, às vezes, nos animais de adaptação no último horário ali, entendeu? Esse animal fica. Então, são várias, às vezes, mistura de lote, um lote heterogêneo, um coeficiente de variação muito alto entre os lotes. A gente viu bastante problema de refúgio de coxo também em fêmea, tá? Principalmente novilhas, tá? Eu acredito que seja a própria do próprio animal mesmo, vamos falar assim, né? Do próprio hierarquia? Instinto do animal mesmo, tá? Então, assim, mas o que a gente vê que o pessoal está driblando hoje, essa parte de refúgio de coxo, o pessoal está trabalhando bastante com feno. Tá? Tá trabalhando com feno ainda na adaptação, que auxilia muito, trabalhando com feno. E você às vezes fazer de início, né? Fazer os animais que manifestam os primeiros dias, fazer algum complexo também vitamínico, que isso dá querendo ou não, dá uma erguida, né, nesse animal, esse animal começa a abrir o apetite ali. Outra coisa também que o pessoal tem feito, a parte de aclimatação. Por que acontece? O seguinte, porque muitos animais refugam porque eles não sabem onde está o coxo. Eles refugam porque eles não sabem onde está o coxo, a comida, eles não sabem onde está a água. Então, às vezes, você fazer um processo de aclimatação durante 5 minutos ali, nos primeiros dias, mostrando para esse animal, assim, voltando ao que você falou, né, esse animal é presa, né? Mostrando para esse animal que você não é o predador dele, ter essa confiança na gente ali, porque é um ambiente diferente para ele, né? Acho que são todos, como a pneumonia que você falou, é multifatorial, o refúgio de coxo também é multifatorial, né? Então, você minimizando isso aí com esses processos, com certeza a gente consegue diminuir aí o refúgio de coxo. Tem alguma meta de percentual do rebanho que pode ter refúgio de coxo, Anderson? Cara, a gente fala assim em torno de 1%, né? 0,8% a 1%. Seria assim, alguns confinamentos que dão destoado 1,5% a 2%, mas a gente fala assim, até 1%, tem confinamento aí tem confinamento que trabalha com meio, vamos pensar assim, mas até 1% para baixo aí seria um número interessante de trabalhar. Tá. Interessante. E ali no momento da aclimatação, desculpa, tinha mais alguma coisa para comentar? Não, acho que é isso mesmo que eu... Ali no momento da aclimatação, tem até eu acredito que foi um estudo que mostrou que quanto mais aclimatado o bovino tá, mais livre, mais confortável ele tá em demonstrar que ele vai estar doente, né? Então, sim, exatamente, é outro fator. A gente volta ali para o momento de chegada dos animais, aclimatação, o boi que não bebe água, ele não come, me corrija se eu estiver errado, Anderson. Exatamente, não, você tá coberto de razão, exatamente, você não bebeu e não comeu, né? Acho que é isso aí. E aquela pegada ali no início, né? Do início dos animais ali com feno, ter uma recepção legal, porque você chega, um animal não tem uma recepção, agora chega essa chuva. Você vê estrutura também, é muito ligado à estrutura também, muito barro, às vezes o animal, às vezes ele não consegue nem chegar num pé, ou não tem nenhum pé de bebedor, que o animal não consegue nem beber. Se ele não consegue beber, como que ele vai comer? Então, acho que isso aí está tudo ligado à parte estrutural, à parte do manejo ali do pessoal, né? O que a gente pode fazer para diminuir esse processo aí de refúgio de coxo, que com certeza, né, vai ter o problema, mas minimizar isso o mínimo possível, que a gente tem até o que a gente vê que o refúgio de coxo, ele cai, né, o desempenho até 20%, né? Então, assim, nem que ele volte, mas não é um animal que vai acompanhar o lote aí, né? Querendo ou não. Anderson, indo agora para os problemas de casco. Dizem que pode chegar até 40% de redução no ganho médio diário do bovino. Queria que você explorasse um pouco mais esse problema, essa incidência desse problema aí dentro dos confinamentos.
Sim, assim, a gente vê, né, uma incidência, assim, eu falo para você que é uma incidência, mas eu não vejo que ela é totalmente diagnosticada, sabe? Eu acho que ela é bem subdiagnosticada, para ser sincero com você. Porque eu fiz um trabalho uma vez, um trabalho assim, eu não foi nada estatístico, nada não, numa propriedade que ela tinha um problema aí de morbidade, né, de morbidade de casco, de 2%, tá? Aí eu pedi para os vaqueiros contar um confinamento grande, confinamento de 30 mil. Pessoal, conta para mim, curral por curral, quantos animais tem com problema de casco que vocês vão ver nesses animais aí. Então, essa 2% foi para 4%. Então, quer dizer, os 2% que estava tratando, mas não estava tratando todo mundo. Porque é aquele negócio, né? Porque o problema de casco não mata. Você tem um animal de problema de pneumonia, você tem um animal de problema de casco, vai deixando esse animal de problema de casco até ficar aqueles pés de elefante e ele vai cair o desempenho de 40% e vai embora pro frigorífico. Querendo ou não, ele tem um impacto, mas não é é uma perda. Não sei se pode falar que é direto ou indireto, mas não deixa de ser uma perda. Então, assim, o que a gente tem trabalhado, tá, com a parte de casco. A gente tem feito um checklist na entrada, porque o que acontece? Muitos animais já chegam com problema de casco. Para você ver da onde que está vindo esses problemas. Ah, beleza, eu tenho o fornecedor de animal, o José, o João, o Manuel. Opa, o Manuel veio 100 bois, veio 10% do gado dele já veio com problema de casco. Então, alguma coisa eu tenho que fazer, tenho que falar com o Manuel, eu tenho que fazer algum trabalho dentro da fazenda dele, porque ele tá mandando problema. Porque a gente fala que confinamento é um local para animal sadio. O pessoal tem esse negócio na cabeça que confinamento, ele resolve os problemas todos da fazenda dentro do confinamento. Mas não, a gente vê que animal saudável, animal sadio, que tem que entrar dentro do confinamento. Tá? Então, assim, esse é um dos principais problemas. Aí a gente vê, que acontece? A gente vê que nas épocas das águas isso aumenta, tá? Essa porcentagem de animais de problema de casco, e a maioria das problemas, a gente assim vê problema de casco, mas não vê tanto o problema ligado à parte nutricional, sabe, diretamente. A gente vê pouco casos de laminite, tá? Tem, mas não é tanto que o que mais afeta mesmo, o que a gente vê é mais problema traumático, é mais uma pododermatite, tá? Uma infecção ligada a esses problemas de confinamento, tá? Então é um dos principais problemas que a gente vê aí. Agora, o que a gente faz, tá? Qual que é o plano de ação a respeito disso aí? Quando a gente está com a equipe bem alinhada e trabalhando, porque às vezes não adianta, eu não tenho nem equipe para fazer a ronda, às vezes para fazer o animal de pneumonia, eu volto lá atrás, eu falar de problema de casco, vai ser chovendo molhado. Então a gente trabalha tirar esses animais o mais rápido possível, inicial, tá? Tirar esses animais nas lesões inicial. Uma coisa que a gente fala bastante assim, casquear os animais, que é o correto, porque muitas das vezes o Fusobacterium está lá, ele forma uma cápsula, né? Um biofilme ali e não consegue o oxigênio entrar, então às vezes não adianta, você dá antibiótico, às vezes você tem que casquear aquele animal. E a gente tem trabalhado também em alguns confinamentos com pé dilúvio. Tá? Com pé dilúvio, do jeito que o pessoal trabalha no leite, a gente tem trabalhado também com pé dilúvio, com formol normalmente. Aí esses animais são sacados, né, do confinamento, eles vão para um curral de enfermaria, onde eles recebem esse tratamento próximo ao pé dilúvio, e depois, quando esses animais vão sarar, vai formando lote, e esses animais embarcam aí para o confinamento. De forma a gente diminuir o impacto desses animais aí dentro do processo. Esse pé dilúvio, Anderson, uma dúvida que me surgiu, é só curativo, ele não é preventivo. Na verdade, é curativo. Curativo. Agora, tem alguns, até uma coisa que você falou interessante, tem alguns confinamentos já estão trabalhando com pé dilúvio na entrada. Eles descem do caminhão, tá? Eles descem com o caminhão com formol, tá? Eles já fazem esse pé dilúvio como preventivo também. Na descida do caminhão já passa no pé dilúvio antes deles serem processados aí, tá? Agora eu também, tem tido êxito, tem, assim, esse número eu não direto, mas é uma forma de prevenção que o pessoal está trabalhando também nos confinamentos. Tá. Interessante, Anderson. Vamos avançar para mais dois aqui rapidinho, os problemas metabólicos. Eu queria que você comentasse um pouco também como que está o cenário hoje nos confinamentos que vocês atendem. E os clostrídeos, botulismo, enfim, carbúnculo, isso aí ainda é um problema ou não, Anderson? Cara, assim, quando a gente fala assim dos problemas metabólicos, a gente fala assim, que hoje a gente tem
nutricionista de ponta no negócio, né? O pessoal é muito profissional, até tiro o chapéu para os zootecnistas, para as empresas de nutrição. O pessoal trabalha muito sério, tá? E faz um trabalho excepcional nos confinamentos. E com certeza por isso que a nutrição evoluiu muito, que a gente voltou a falar isso aí, né? Então, assim, mas o que eu vejo? É porque hoje, às vezes, às vezes falta o processo dentro da fazenda, entendeu? Por exemplo, época de chuva, às vezes você corta o trato, mudança de dieta, então isso tudo, às vezes faz com que porque às vezes hoje o pessoal está trabalhando com desempenho, alto desempenho, né, as dietas de alto desempenho, e às vezes tem aquele animal ou outro que não vai se adaptar à dieta, né? Então, assim, a gente vê, assim, hoje é um dos principais gargalos, os problemas de acidose, a gente fala assim, quando você tem uns problemas de acidose, querendo ou não, você muda o pH, você abre porta, né, ali para o clostrídio, né, as enterotoxemias que estão ali, as enterites aí, que já estão ali, que fazem parte da flora. Então, assim, eu vejo bastante hoje, assim, uma preocupação, mas hoje a gente vê que o nutricionista ainda tem trabalhado bastante, tá evoluindo esse trabalho com o sanitarista, né? Então, trabalhando junto aí, com certeza, o nutricionista com o sanitarista, a gente assim tentar entender o processo e tentar entender o que está acontecendo, né? No final aí, para estar tendo essas mortes súbitas aí no confinamento, que às vezes assusta esse animal, muitas das vezes animal gordo, né? Às vezes até o animal da adaptação. Assim, esse é um ponto aí que a gente vê e que tem desenvolvido bastante para solucionar esses problemas aí. E assim, botulismo, que você falou, botulismo, assim, eu não sinceramente para você, eu não vejo que é um desafio hoje, tá? Teve os problemas lá no Mato Grosso Sul, né, que teve aquele surto e tal, mas no dia a dia a gente não vê muito, que acho que assim, a parte de armazenamento do dieta, isso aí, acho que tem evoluído muito, né, tem melhorado bastante, então assim, a gente não vê um problema não, mas a gente fala assim, o que a gente fala da Clostridium, voltando à Clostridium, o pessoal faz o manejo, né, a vacinação na entrada dos animais, já é trivial essa vacina de Clostridium com essa vacina de respiratório e normalmente um vermífugo, tá? É o que o pessoal hoje, a escala é isso aí, um vermífugo, a vacina respiratória e uma vacina de Clostridium normalmente conjugada, com botulismo ou separada. Mas o que a gente vê? A gente sabe assim, que às vezes uma vacina só, você às vezes não consegue, né, manter aquela imunidade que você desejaria, né? Não que são todas as vacinas. Aí é outra coisa, às vezes o processo da vacina também dentro da fazenda é outro ponto, tá? Que é isso aí que a gente chama atenção muito. Às vezes a gente já teve fazenda com 15 graus a temperatura de vacina. Então, se a vacina é de 2 a 8 graus, você chegar numa fazenda que a vacina está com 15 graus, você vai esperar que ela tenha, que tenha essa eficácia? A gente está pensando em uma dose só. É muito difícil. Quem faz dose é o reforço, não tem como você trazer a boiada para fazer o reforço. Então, às vezes, o problema às vezes às vezes o problema é da porteira para dentro, porque a gente sabe que fazendas tem muito problema de queda de energia também. Então é diferente, né, na cidade, que as fazendas, então, às vezes caiu energia no final de semana, o pessoal estava no dia de compra, então tudo isso aí, todos esses processos aí que a gente está falando, que às vezes que a gente está, é fácil, né, dá algum problema, você pega o telefone e liga para o laboratório, sua vacina não está prestando, mas e o processo dentro da fazenda? Como está sendo feito? Tá? Então acho que isso aí, tudo que a gente tem, está se profissionalizando, volto a falar, mas ainda a gente tem bastante ainda para poder melhorar nesse quesito. Você tocou em 3 pontos aqui que eu queria só reforçar, Anderson. O primeiro é do elo, né, de sanidade, nutrição e genética, que eu acho que é o que faz as coisas acontecerem e anda junto aí com a gestão de vocês. O segundo, que eu sei que é um outro indicador que vocês medem aí junto com as vacinas, que é o desvio de dose, né? Eu queria que você comentasse só um pouquinho o que é esse indicador que vocês medem. Exatamente. Esse desvio de dose é um medicamento, um indicador que a gente mede no curral. Porque o que acontece? Muitas das vezes, vamos pensar na vacina de clostridiose. A bula dela, né? Ela é para 5 ml, né? Então, muitas das vezes o pessoal acha que está fazendo 5 e a hora que você começa a medir, a gente pesa, né, o frasco cheio, o frasco vazio, para fazer essa média aí. Então a gente vê que muitos confinamentos, em vez de fazer 5, está fazendo 4. O que aconteceu? A pistola dele ali está
Descalibrada. Descalibrada, desculpa. Descalibrada. Tá descalibrada ali, então, às vezes o cara tá fazendo 4, tá fazendo 3,5, ou tá fazendo a dose a mais, entendeu? Então, esse desvio de dose é o que a gente pensa, assim, que é muito importante, além do indicador que a gente fala, que é a temperatura, né? Você monitorar essa temperatura 3 vezes por dia, de manhã, à tarde, e depois do almoço e à tarde, para ver essa temperatura, que é de 2 a 8, e para ver se está sendo realizado os 5 ml da vacina aí no animal. Então, isso aí tudo, tudo a gente tenta trabalhar para tirar, né? Para tirar os. Vamos falar assim, vamos tentar cercar para todo lado aí. Interessante. É muito importante a gente ver, às vezes a gente consegue ver por aplicador, entendeu? Não, o José ele tem mais aptidão a fazer esse tipo de vacina, ou o vermífugo, então a gente trabalha. E uma coisa importante também, que a gente falou alguma coisa de indicador, trazer o pessoal da operação para perto também. Entender, o indicador a gente fala que é deles. Indicadores que a gente trabalha, mortalidade, morbidade, eficiência de ronda, letalidade, desvio de dose, que a gente falou, custo. Os indicadores do pessoal da operação. Então é muito importante eles entenderem o sentido nosso da gestão lá, porque se eles não tiverem junto com a gente, porque o apontamento sai lá do campo, entendeu? Então, se eles não tiverem junto e sabendo o que eles estão fazendo, aonde que a gente quer chegar, a gente não vai a lugar nenhum. Então, a gente fala assim, que é um elo aí mesmo, a gente trabalhando na equipe técnica, operacional, com o pessoal da operação direto. Anderson, falando agora de diagnóstico, em quantos animais você acredita que a gente deva fazer a necrópsia nos confinamentos? Ô Bruno, assim, o que a gente vê, tá? O que a gente enxerga a parte da necrópsia, tá? Se a gente não tiver a necrópsia, a gente não consegue rodar os indicadores, é um ponto, tá? A gente fala assim, a gente gostaria que tivesse, desses 78 confinamentos, todos os confinamentos tivessem um técnico veterinário fazendo da necrópsia, tá? Eu, como veterinário, tá? Concordo totalmente que a gente gostaria que tivesse um técnico, tá? Não desmerecendo o trabalho que o pessoal da operação faz, pelo contrário, tá? Eles fazem um excelente trabalho, mas a gente, infelizmente, não consegue. Então, se a gente não consegue, a gente vai continuar no escuro, tá? Então, a gente vai continuar no escuro. Então, o que a gente faz hoje? A gente treina a equipe, tá? Com os processos, todos os POPs, processos operacionais padrão, como fazer a necrópsia, os EPIs de segurança, o local ideal, tá? A gente tem um local ideal. E o que a gente faz? Eles não diagnosticam. Eles não diagnosticam, eles fazem, a gente tem os grupos que eles mandam as fotos para a gente tentar fechar o macro, tá? Porque muitas vezes, muita lesão, por exemplo, uma lesão de pulmão, uma lesão de rumen, você consegue tá fechando o macro, tá? Quando a gente não consegue, a gente manda para o laboratório algumas análises aí para a gente poder fechar o histopatológico aí, com certeza, e a conclusão. Então a gente fala assim, que a gente só não faz necrópsia nos animais que são fratura. Mesmo o animal de refúgio de coxo, às vezes, o que acontece? Ele está refugando coxo, mas ele está refugando coxo por um problema respiratório. Ele não morreu de refúgio, ele morreu de problema respiratório. Eu tenho um confinamento que é até interessante, cara, que é uma equipe bem alinhada, tenho 3 pessoas todo dia na ronda, a gente perdeu 42 animais no ano passado, o pessoal diagnosticando esse animal por pneumonia, esse animal era o clássico que eu voltei a falar para você, esse animal com secreção, cabeça baixa, olho fundo, é o clássico da pneumonia, mas sabe o que era? Corpo estranho. Corpo estranho, esses animais estavam tendo corpo estranho, o arame que estava no pneu da silagem, caindo na comida, esses animais estavam ingerindo. Então, se eu falo assim, eu vou ficar tratando esse animal a vida inteira por pneumonia, eu perdi 40, eu vou perder mais 50, eu vou perder mais 60, eu não sei. Eu não ia resolver o problema, que hoje resolveu o problema, tirou os pneus com um arame, colocou aquele saquinho de areia, resolveu o problema na fazenda. Aí, assim, eu vou esperar eu ter o veterinário dentro da fazenda e eu vou deixar o meu cliente perdendo os animais? Eu prefiro que seja dessa forma, entendeu? Então, assim, a gente trabalha dessa forma e, assim, aí, beleza, tomou o plano de ação, resolveu o problema da fazenda. Uma coisa tão simples que às vezes a gente estava assim, o cara ia trocar o antibiótico, ia falar com o laboratório, mas não era, o problema era outra coisa, causa raiz aí. Legal. Anderson, para nós finalizar, eu pensei numa dinâmica diferente agora. Quem sabe eu falo, só para ficar meio que um checklist para a turma, um indicador e você fala o percentual aceitável. O que você acha? Tranquilo. Mortalidade em confinamento. Mortalidade em confinamento, assim, o benchmark a gente fechou 0,46 total. Mas o que é o negócio? Tem confinamento que vai de 0,2 a 0,46, tá? Uma mortalidade média aí que eu acho que seria é porque isso varia. O que acontece? Varia do cara. Se o proprietário recria, se o proprietário faz boitel,
ou compra, entendeu? Acho que uma mortalidade, assim, legal, aceitável, é um 0,35, que seria um número palpável para você poder estar... Assim, cada caso é cada caso, mas o nosso fechou com 0,46 esse ano. Morbidade. Morbidade a gente fala assim, que a gente tem indicador, por quê? Mas a gente não tem meta de morbidade. Porque se a gente colocar meta de morbidade, o cara vai parar de medicar boi, tá? E aí fica... Então a gente quer assim, não quer que a mortalidade esteja alta e nem a morbidade, porque a gente pega às vezes confinamento com 10, 15% de morbidade, que a gente vê que está medicando boi a mais, está medicando boi que não deveria ter medicado. Então hoje a gente fala morbidade 4,8%, 5%, tá? Que seria um nível legal, um nível aceitável aí nos confinamentos, tá? Eficiência de ronda. E esse eu vou pedir só para você dar uma breve explicação, que a gente falou da equipe de ronda, né? Tá. O que seria eficiência de ronda? A gente trabalha com essa eficiência de ronda em cima dos... Por isso que eu falo a necrópsia. Se a gente não tem necrópsia, a gente não consegue trabalhar esses indicadores. A gente fala assim, eficiência de ronda, que é em cima dos animais que foram mortos, qual que a equipe conseguiu tratar. Porque você trata, então, em cima dos animais, por exemplo, tem 10 animais mortos, a gente trabalha até 6, tipo 60% aí acima, que seria um número interessante aí de eficiência de ronda. Índice de letalidade, Anderson. Letalidade já é o contrário, em cima dos animais tratados, quantos que morreram, tá? Então a gente trabalha até 3%. Isso quanto menor, melhor, tá? Então a gente vê assim, em cima de 100 animais tratados, poderia morrer até 3, voltando a falar para doença respiratória bovina. Então esse que é o balizador que a gente tem confinamento que chega até 0,5% a 1%, mas o limite seria 3%. Tá? Quando você vê uma letalidade muito alta, ou é a turma que está pegando o animal já tarde, ou às vezes a dosagem do medicamento que não está sendo a correta, tá? Ou horário de aplicação, enfim. Aí você tem que destrinchar, entender qual que é o problema lá dessa fazenda. Desvio de dose. Desvio de dose a gente trabalha com parâmetro de 5%. 5% para cima, 5% para baixo, que seria um número aí interessante para a gente poder estar trabalhando. O último aqui, custo sanitário, Anderson. Esse aqui eu acho que fecha muita coisa, né? Fecha. O custo sanitário, o que é o indicador que a gente contempla? O seguinte, tá? O que é o custo sanitário? Ele contempla os custos de vacina, né, de protocolo de entrada, de medicação, o custo desse animal morto, tá? Então, todo esse custo a gente contempla aí nesse custo sanitário. A gente trabalha com esse custo normalmente de R$42, tá? Então, o que acontece? Então, em todos os animais que entram, ele leva esse custo de R$42. Então, o que a gente pensa, assim, trabalhar para quê? Para ele te dar um parâmetro. Opa, a minha mortalidade está muito alta, então eu posso melhorar esse protocolo sanitário. Então, não, meu protocolo, às vezes, tem confinamento que faz, que tem um custo alto, de 80%, 90%, que tem que fazer a metafilaxia em todo mundo. E aí você sobe, por quê? Confinamento que, às vezes, o processo dele não tá em cima, entendeu? Por isso que então aí você tem que tratar todo mundo, vamos pensar assim. Então a gente tem esse parâmetro, esse número aí, que é um horizonte que a gente dá nesse número aí de R$42 aí de custo sanitário por animal alojado aí dentro dos confinamentos. Um último tópico, Anderson, acho que eu abordei todas as minhas questões técnicas aqui que a gente se propõe, e para fechar esse elo de nutrição, genética e sanidade, eu queria só que tu comentasse brevemente a importância dos parceiros que eu sei que a Foco tem, e um deles hoje é a DSM Tortuga. Sim, acho que a DSM é assim, um parceiro nosso, que a gente atende alguns confinamentos aí em conjunto com eles, tá? A gente vê assim, que a gente é muito feliz e muito satisfeito por ver que hoje a parte de nutrição está enxergando essa parte de sanidade, sabe? Assim, o que eu vejo? Hoje, como tem a DSM, tem vários outros indústrias, né? Indústrias aí de nutrição, né? Então, assim, não adianta você ter a melhor nutrição, a melhor maneira se você tem um animal enfermo. Se você tem um animal com pneumonia, voltando a falar, se você tem um animal com problema de casco, né? A problema locomotor, esse animal vai beber menos, vai comer menos. Então, assim, eu acho que isso é muito bom. Como a gente já vem crescendo bastante a nutrição e a sanidade também vem crescendo em conjunto com a parte nutricional, que a gente vê com a genética também, que você acabou de falar, que a gente vê que aquele tripé mesmo que a gente aprendeu lá na universidade, e hoje ele vem cada vez mostrando a importância de sempre estar trabalhando junto aí, e assim, em prol da pecuária, né, em prol do nosso cliente aí, e cada vez somando as forças. Eu costumo falar, todo mundo está no mesmo barco. Que bacana. Anderson, acho que para fechar aqui,
tem muito estudante que nos ouve, muita pessoa que está começando a carreira agora, ou que está naquela decisão que você falou antes de, poxa, estou saindo da faculdade, vou trabalhar. Eu queria que você comentasse só qual que foi o teu primeiro estágio durante a graduação e alguma coisa que tu lembra de ter aprendido nesse estágio que você levou para a vida também. Cara, assim, hoje eu tenho 26 anos de formado, tá? E agradeço imensamente mesmo, por sempre eu trabalhei na minha profissão, sabe? Eu não trabalhei um dia, graças a Deus, quando eu saí da empresa, montei a consultoria há 8 anos, eu também não trabalhei um dia sem ser dedicado a veterinário. Eu amo o que eu faço, tá? Sem demagogia. Eu gosto, a hora que eu entro dentro do confinamento, eu sinto aquele confinamento, parece que é uma coisa assim que você sabe, você começa a entender assim, o operacional do negócio, só que você coloca o pé no confinamento, você sente, sabe? Isso é muito bom e me dá muito prazer. Estou aprendendo todo dia com a nossa equipe, com os clientes. Então, mas assim, a gente vê que estamos no caminho certo. Hoje o primeiro estágio que eu fiz foi com pequenos, tá? Foi com pequenos, tá? Foi numa clínica lá, depois eu fui trabalhar com essa veterinária um tempo, mas eu vejo assim, que eu penso? Que quando eu estava na faculdade, eu sempre pensava que eu queria trabalhar nessa empresa, na AC. Eu falava até com meus colegas de faculdade, eu falei assim, nossa, eu desejo trabalhar nessa empresa. Foi a empresa que eu trabalhei 15 anos. Então, a palavra tem poder e você colocar meta, você colocar Deus no coração sempre e não precisa passar em cima de ninguém, não precisa pisar em ninguém. Todo mundo tem tem a sua chance e sua oportunidade. Eu acho que crescer honestamente e respeitando cada um, respeitar os vaqueiros que estão ali, respeitar o limpador de coxo que está ali, respeitar o limpador de bebedouro que está ali, sabe? Chegar, dar bom dia, saber como ele está, não se achar que você é o doutor, que você chega na fazenda, a fazenda tem que parar para te receber. Não, você é mais um que está lá, você vai agregar no negócio. Então, acho que é isso aí. Acho que a humildade, acho que o respeito ao próximo, tá? E a perseverança, tá? E a perseverança, resiliência. Tem uma passagem aqui na minha vida, o Bruno, que eu queria deixar. Quando eu trabalhei nessa empresa durante 15 anos, quando eu fiz 7 anos, eu sofri um acidente de carro, muito feio, sabe? Eu fraturei as 2 pernas e fiquei 3 meses de cadeira de roda, 1 ano e meio afastado da empresa. E quando eu voltei, a empresa era uma coisa. Quando eu voltei, a empresa era totalmente diferente. Um monte de consultor, a empresa saiu de 15 mil para 150, 200 mil bois. Então, eu tive que me refazer e me reestruturar de novo. Então foi aí que eu peguei na força, voltei a estudar, voltei a fazer algo diferente. Então é nesse ponto que você tem os desafios da sua vida que te faz você ser mais forte. E assim, esse ano eu estou passando um momento difícil, que eu perdi minha mãe, como eu disse, que foi que ela que criou eu e minha irmã em abril. Mas assim, estou me estruturando e vejo que hoje eu estou seguindo os passos que ela deixou, o legado que ela me deixou, que eu só tenho a agradecer quem eu sou hoje em dia. Tá, Joia? Que bacana, Anderson. Acho que fica uma mensagem final muito bacana. A gente não precisa encerrar de uma forma melhor que essa. Fico muito, muito feliz de você ter aberto isso também aqui para mim, para nossa audiência. E tenho certeza que deixou uma mensagem final aí muito bacana. E por fim, só como que o pessoal pode saber mais sobre a Foco? Como que o pessoal pode, eventualmente, conhecer mais sobre a empresa de vocês? Sim, é só nos acompanhar no Instagram, @Foco Saúde Animal, que a gente está trabalhando bastante a parte do Instagram, né? Então, assim, e nos seguir lá, com certeza, tem bastante coisa interessante aí, e estamos à disposição, tá? Para quem quiser tirar alguma dúvida, só nos chamar lá e assim, e a gente acredita bastante na pecuária, acredita bastante nesse desafio, né, que a gente vem, cada desafio, acho que o mercado é um desafio, então a gente tem que fazer algo diferente para a gente estar driblando aí e ser cada dia melhor, né, e que são perto, igual a gente falou, perto dos bons que a gente fica melhor, e agradecer vocês aí, tá, pela oportunidade de poder estar, a DSM também pelo convite, para a gente poder estar agregando aí juntamente com vocês. Muito bom, muito bom. Anderson, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Esse foi o Anderson Batista, da Foco Consultoria. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio.